Mané Garrincha é o Nikola Tesla do futebol. Sim, pois o Garrincha é o jogador mais injustiçado da história desse esporte. Pois ele conseguiu vários feitos em Copa do Mundo, um dos maiores jogadores do século XX, mas, infelizmente, ele nunca recebeu o reconhecimento que ele tanto merecia. O mundo fala muito de Pelé, mas muitos esquecem de Mané Garrincha. Que eu vou trazer hoje para esse vídeo aqui uma breve história dele para você acompanhar e para você tirar suas conclusões, se ele merecia ou não merecia mais reconhecimento. Agora aqui no canal você pode virar membro se você quiser. Se você for embaixo e se inscrever, se não for inscrito, vai ter a opção Seja Membro, que você vai estar por dentro de tudo o que rola aqui antes de ser lançado. E também, se gosta desse tipo de vídeo, mais vídeo de futebol, mais curiosidade de qualquer esporte, ou também de qualquer coisa da nossa cultura pop, é só dar o like também. E vamos em frente com o vídeo. Me chamo Rafael Sena e esse é o meu canal, o Canal Cultura. E vamos para o vídeo. O nome de Garrincha é Manuel Francisco dos Santos. Ele nasceu no dia 28 de outubro de 1933. Ele era de uma família humilde, que tinha mais 15 irmãos. Ele recebeu esse apelido de Garrincha porque ele tinha o hábito de caçar passarinhos desse mesmo nome. Bem, o Garrincha foi minha irmã. É que eu tinha o hábito de caçar passarinho e existia um passarinho chamado Garrincha. Então minha irmã um dia me viu pegar o passarinho, então falou que eu ia chamar Garrincha. Então por isso ficou o nome Garrincha. E uma curiosidade aqui é que o seu pai, ele era alcoólatra. E o Garrincha foi influenciado desde pequeno por bebidas alcoólicas, pois desde pequeno o seu pai até já deu bebida para ele tomar, acredite se quiser. Porém, que nem todos os amantes de futebol, ele passou uma boa parte da sua juventude batendo uma bolinha com seus amigos do seu bairro. E durante a sua adolescência ele já fez testes para diversos times, porém ele foi recusado por Vasco e Fluminense. E um desses motivos eram por causa das suas pernas. Ele não tinha as pernas retas, era praticamente pernas tortas, um probleminha que ele tinha no joelho. Porém, com esse problema, muitos acreditavam que Garrincha não iriam vingar no futebol. Nunca notei nada na minha perna torta. Depois que eu vim no Botafogo, o pessoal falou que eu tinha a perna torta. Eu acho que ajudou bastante sim, porque enquanto os gringos olhavam para minha perna torta, dizendo que o cara não joga nada e tal, eu ia pegando a bola e ia passando por ele. Porém, o Botafogo acabou gostando muito do futebol de Garrincha e acabou chamando ele para poder fazer parte do time no ano de 1953, quando Garrincha já tinha 20 anos de idade. E no ano de 1955, o Mané Garrincha recebe a sua primeira convocação com a seleção brasileira, que já era assim, uma das mais fortes do continente, mas ainda nunca havia ganhado a Copa do Mundo. E no ano de 1957, Mané Garrincha ganha com o Botafogo o Campeonato Carioca, sendo muito importante, onde ali ele já chamaria a atenção do país inteiro. Pois ainda era a década de 50, não existia Libertadores, o Brasileirão só foi existir no final da década, os mais importantes eram os estaduais. E Mané Garrincha deitava no Campeonato Carioca. E a geração da década de 50 foi muito marcante e também muito importante, gerada por outros jogadores. Não foi apenas Pelé e Garrincha. Tinha Zagallo, que é ídolo do Flamengo, que é ídolo do Botafogo, tinha também Nilton Santos, que a FIFA considera como o melhor lateral esquerdo do século XX, tinha também Vavá, o grande artilheiro do Vasco, e diversos outros jogadores. E agora vamos se aproximar da Copa do Mundo de 1958. Se o Garrincha chamava a atenção apenas no Brasil, era hora de chamar a atenção também no mundo. O Brasil na Copa de 58 começou ganhando da Áustria e empatando com a Inglaterra. E no terceiro jogo foi quando Pelé e Garrincha entraram pela primeira vez. A grande dupla que não iria perder nenhum jogo com a camisa da seleção brasileira.
E o Brasil acabou ganhando nas quartas de final do País de Gales por 1-0, com gol do Pelé, e na semifinal meteram uma grande goleada de 5-2 para cima da seleção francesa. E o Brasil chegaria ali para mais uma grande final, né? Há 8 anos atrás o Brasil havia perdido em casa para o Uruguai, que foi muito decepcionante para o torcedor brasileiro, porém dessa vez seria bem diferente. O Brasil acabou pegando a Suécia, os donos da casa, e acabamos ganhando por 5-2. O Garrincha não chegou a marcar naquela Copa, mas ele deu uma grande sequência de dribles e com sua jogada ajudou e muito o Brasil a ser campeão do mundo pela primeira vez. E podemos dizer que Garrincha revolucionou aquela forma, como eu falei, do jogador ser abusado. E tivemos jogadores seguindo esse mesmo exemplo do Garrincha anos mais tarde, como por exemplo Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Denilson e até mesmo Maradona e até mesmo George Best da Irlanda do Norte já foi comparado com Mané Garrincha. E o Brasil era campeão mundial. Não só o Garrincha, mas também o Pelé se apresentava para o mundo da bola. E voltando para o Brasil, já com o reconhecimento de ter ganhado a Copa do Mundo, agora que o Garrincha ia deitar mesmo em solo nacional. Ele conquistou com o Botafogo o bicampeonato estadual de 1961 e 1962, sendo o melhor jogador nos dois campeonatos. E ainda em 62 ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, pois o Botafogo acabou chegando na final do Campeonato Brasileiro, que era a Taça Brasil na época, mas o feito de Garrincha de 1962 já estava muito grande. Campeão carioca sendo o melhor jogador, vice-campeão brasileiro sendo eleito o melhor jogador. Mas teve outra competição em 62 que ele iria brilhar mais ainda. E se na Copa de 58 Garrincha era praticamente sombra de Pelé, na Copa de 62 ele iria chamar a grande responsabilidade e botar aquela Copa do Mundo debaixo do braço. O Brasil acabou ganhando por 2-0 do México no primeiro jogo, porém no segundo jogo contra a Tchecoslováquia o Pelé acabou se machucando. E era o craque do time, já o Pelé consagrado mundialmente. E então, se o Garrincha não fosse um grande jogador, ele nunca iria chamar a responsabilidade para a seleção brasileira. Como foi bem diferente. No terceiro jogo o Brasil acabou ganhando por 2-1 da Espanha, depois ganhou de 3-1 da Inglaterra já nas quartas de final, com 2 gols de Mané Garrincha, e na semifinal pegaram os donos da casa, o Chile. Ganhamos por 4-2 com mais 2 gols de Garrincha, e um fato bem curioso foi que nesse jogo o Garrincha acabou recebendo muitas e muitas pancadas. Ele chegou até a revidar, onde ele foi até expulso. E como era uma semifinal de Copa do Mundo e ele havia sido expulso, a regra ele não jogaria a final. Porém o Garrincha conseguiu milagrosamente jogar a grande final daquela Copa e ajudou o Brasil a vencer por 3-1 a Tchecoslováquia do craque Mazupust. E era o bicampeonato, o Garrincha fez uma Copa brilhante com 4 gols, 2 assistências, assumiu a grande responsabilidade na seleção brasileira, pois Garrincha estava jogando sem Pelé, e ele, e obviamente mais o time todo do Brasil, acabaram conquistando o bicampeonato no Chile. Sim, o Garrincha foi disparado o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Muitos falam que o Garrincha de 62 foi mais genial do que Maradona de 86. Eu não acho assim, eu acho que é uma coisa que vale discutir. Muitos não discutem pelo fato da injustiça que fazem com o Garrincha. Porém, o seu grande auge veio somente até 1962 mesmo. Pois dali pra frente não iria aparecer boas coisas para Mané Garrincha.
Pois depois da Copa do Mundo de 1962, Garrincha enfrentou diversos problemas no seu joelho. E para poder jogar bola, ele teve que tomar muitas e muitas injeções no seu joelho, o que acabou prejudicando também o seu futebol. E depois disso, de 1963 a 1965, o Garrincha pouco jogava. Nesse período, o Botafogo acabou conquistando o torneio Rio-São Paulo de 1964. Mas, como já foi dito, o Garrincha pouco jogou. E Garrincha é praticamente o maior ídolo da história do Botafogo. Disputa ali com o Newton Santos, mas não tem como, ele é o maior. E Garrincha acabou marcando 245 gols pelo Botafogo e também conquistou 18 títulos. Isso até setembro de 1965. E em 1965, o Garrincha vai para o Corinthians. E por causa disso, o Corinthians recebeu o apelido de Timão, só porque tinha Garrincha e também outros jogadores ali. E até hoje o Corinthians é chamado de Timão, porque Garrincha esteve lá em 1965. E a passagem de Garrincha no Corinthians não foi vitoriosa. Mesmo assim, ele conseguiu fazer algumas partidas que foram boas. Tanto que ele foi convocado para a Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. E o resultado foi que o Brasil acabou caindo na fase de grupos. Porém, enquanto jogava com Pelé na seleção brasileira, eles jogaram juntos 40 jogos, ganharam 36 partidas e empataram 4. Isso mesmo, Pelé e Garrincha juntos não perderam nenhuma partida com a camisa da seleção brasileira. E muitos consideram essa como a maior dupla da história desse esporte. Mas, como eu já havia dizendo, já eram os últimos anos da carreira dele. E depois de sair do Corinthians, ele rodou por diversos clubes. Ele até foi jogar no Flamengo, né? Meu Flamengo, o grande rival do Botafogo. Mas realmente ele jogou bem pouco por lá. Em seus últimos anos como futebolista, a sua decadência já era certa no futebol. E também o alcoolismo ajudava bastante na decadência do Garrincha. Ele acabou encerrando a sua carreira no ano de 1972 no Olaria. E a despedida do Garrincha da seleção brasileira e o jogo amistoso foi em 1973. E até mesmo o estádio do Botafogo se chama Newton Santos e não Mané Garrincha, que fica em Brasília. Nunca parei para pesquisar o porquê, mas vai saber, né? E os últimos anos dele foram de alcoolismo. É isso mesmo, eu vi uma lista de jogadores que foram muito injustiçados em sua carreira e o Garrincha ficou nas primeiras posições. Né? Pois se ele tivesse o reconhecimento que ele merecia, imagine como seria ele, né? E falo que Garrincha é injustiçado porque na lista dos maiores, por mais que algumas pessoas ainda coloquem ele como um dos maiores, muita gente acaba esquecendo dos seus feitos. Tipo eu mesmo, eu só fui saber quem era Mané Garrincha quando eu tinha 12 anos de idade. E já diversos jogadores eu já conhecia desde pequeno. E também, como vimos no vídeo, Garrincha em 1962 foi uma das maiores atuações individuais da história. Mas quando muita gente toca no nome atuação individual, muita gente lembra do Maradona de 86, do Cruyff em 74, do Pelé em 70... O Garrincha em 62 fica meio como uma segunda opção. Em seus últimos anos, ele decidiu passar na sua terra natal, em Pau Grande, que fica no Rio de Janeiro. E o seu vício foi avançando tanto que em 1983, infelizmente, o Garrincha veio a falecer, por complicações, obviamente, do álcool. E para você, Mané Garrincha é o jogador mais injustiçado da história desse esporte? Para mim, vale a discutir. Mas mesmo assim, todos reconhecem que ele foi gigante, tanto para o Botafogo quanto para a seleção brasileira. E se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Se você deixou o like, agradeço. E se você gosta, de conteúdo de futebol como esse daqui, quer que eu traga mais história de, de algum estádio ou de algum jogador, é só comentar.
Até o fim do ano pretendo trazer mais alguns vídeos de futebol aqui pro canal. E o vídeo vai ficando por aqui. Fica o meu agradecimento mais uma vez, tenho a repetir. E até a próxima, se Deus quiser.